Paulo. Obrigado, nobre presidente, senador Mauro Benevides, também constituinte de 87 e 88, figura com quem aprendi muito naquele período brilhante da política nacional. Senhor presidente, eu queria cumprimentar aqui os técnicos em imobilização ortopédica, cujo projeto foi aprovado a semana passada na Comissão de Constituição e Justiça. Tivemos esse final de semana com o Ailton, presidente da Astego, associação, e todos aguardando ansiosamente o prazo recursal para que o projeto em caráter terminativo possa ser encaminhado ao Senado da República. E também, senhor presidente, registrar que por todas as cidades onde a gente tem andado, Perdões, Piracaia, Joanópolis, Jarinu, Atibaia, Arujá, Mariporã, os aposentados cansam de cobrar a postura da Câmara dos Deputados. O projeto já aprovado pelo Senado da República, que equipara o reajuste dos aposentados ao reajuste salário mínimo, está parado, aguardando pauta de votação nesta casa. Já foi aprovado pela Comissão Especial e todos são unânimes em cobrar, como se nós não fizéssemos nada. E, infelizmente, eles têm razão. A casa está demorando muito para decidir e não adianta apenas culpar o Executivo, ainda que saibamos que o presidente Lula já deu declaração pública que vai vetar, mesmo que for aprovado, desrespeitando as pessoas da terceira idade, os aposentados e pensionistas, coisa que, lamentavelmente, desculpe uma própria promessa dele em 2002, antes de assumir a presidência da República, dizendo que no seu mandato iria recompor as perdas de aposentados e pensionistas. Já se vão 5 anos e até agora nada. E, lamentavelmente, esse é o grande prejuízo que todos têm. Sem dizer também daquela história lamentável do fator previdenciário, que ainda no governo passado lutamos muito contra ele, mas lamentavelmente foi aprovado e que está prejudicando muito todos aqueles que estão prestes a se aposentar, um prejuízo incalculável. É verdade, nós conseguimos aprovar a Lei 10.666, que, independente de estar ou não contribuindo para a Previdência, tem a pessoa direito de se aposentar, se contribuir o tempo mínimo e pode fazê-lo desde 2003. Mas é um prejuízo muito grande e é nossa obrigação dar uma satisfação a essas pessoas que perderam muito. Ainda ontem à noite tive no Congresso das pensionistas da magistratura e todos reclamam dessa postura de querer reduzir as pensões. E também uma outra reclamação muito grande, e aí não é em relação ao Executivo, ao Legislativo, mas em relação ao próprio Judiciário, os malditos precatórios. Eles acabam morrendo e não recebem as verbas que já estão definitivamente ganhas, transitadas e julgadas, mas não estão pagas. Querem pagar quando? No cemitério? Isso é que nós não podemos deixar que aconteça. Portanto, nesse momento em que a gente vem ao Congresso Nacional para participar da CPI dos grampos, e eu me lembro que quando na CPI nós tivemos algumas posturas duras com os primeiros depoimentos, as pessoas diziam que nós estávamos exagerando. E agora, com o andar da carruagem, está todo mundo vendo que, lamentavelmente, a gente tinha razão, que tinha pessoas que não tinham condição de fazer o que fizeram, transgrediram as normas e, portanto, tanto o STJ ontem tem uma decisão por unanimidade 6-0, prejudicando a continuidade de um processo, e uma outra decisão que o CNJ passa a ter o controle de todas as autorizações de gravações. É uma coisa que mostra que a CPI é necessária e que vai pôr ordem nessa bagunça generalizada, na banalização, na balbúrdia que nós temos, sem dúvida nenhuma, isso é muito importante. Queria, ao final, cumprimentar Toninho Lorenzini, lá de Jarinu, que tivemos ontem, no domingo, numa cerimônia lá na casa do Paulo, e sem dúvida nenhuma, uma grande reunião aquele povo, em Perdões, que tivemos junto com o Paulo Afonso e também com o Paulo Delvira do nosso partido, e também lá na terra do Domingão, Joanópolis, tivemos com o prefeito Zé Costa uma grande manifestação, uma grande carreata na sua cidade, e tivemos em Arujá também, junto com o Samer, com o candidato prefeito Larini, e tenho certeza que o Abel Larini vai dar o retorno à sua cidade de Arujá, daquela grande administração que já fez por 2 vezes anteriores. Tenho certeza, senhor presidente, que todas essas andanças que temos tido, só ressalto esse detalhe, que sempre há a cobrança de que esta casa tem que responder a todos os aposentados e pensionistas. Espero que nós possamos fazer isso o mais rapidamente possível, uma resposta que todos eles aguardam desta casa,
até porque acreditamos que os parlamentares devem ter pai e devem ter mãe, a não ser que sejam filhos de chocadeira, senhor presidente. Cumprimento o nobre deputado Arnaldo Farias de Sá.